Deus ela se encontra em Gênesis 37, versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. A palavra aqui, ela fala do texto ali no capítulo 37, em que José, ele teve alguns sonhos, e dentre esses sonhos, um desses sonhos era que os irmãos se prostravam perante a José, e depois o sonho era que os irmãos juntamente, na verdade não mostrava os irmãos, né, mas mostrava o número exato dos irmãos ali se prostrando diante de José, e depois como estrelas, e não mais agora o número dos irmãos, mas o número dos irmãos mais o pai. É como se os irmãos e como se o pai fossem um dia se prostrar diante de José. E no primeiro sonho, já os irmãos acharam aquilo totalmente sem sentido, porque não haveria os irmãos mais velhos ter de se prostrarem ali a José, sendo ele o filho mais novo. E pior ainda, o outro sonho, podemos dizer o último sonho, em que entende-se que seriam os irmãos se prostrando ali perante a José, juntamente com seu pai. Então, a princípio, isso gerou para os irmãos um sentimento de raiva, de inveja, porque além disso eles sabiam que José, ele era o filho que possuía o maior amor ali de seu pai. José era aquele que recebeu o amor, diz a palavra, porque ele era o filho da velhice de Israel. Então, por ser o filho da velhice de Israel, José ele obteve ali o grande amor de Israel, era o filho mais querido, e além disso, José ele ainda tinha sonhos, e nesses sonhos, aqueles que estavam ao redor de José ainda se prostravam diante de José. Então, os irmãos acabavam não entendendo que não eram nem os prediletos do seu pai, do pai deles, e nem o predileto, talvez, do Senhor, né, para que recebesse tais sonhos de Deus. E isso incomodou muito os irmãos de José. E a palavra ela deixa bem clara que ela diz assim, seus irmãos, pois, o invejaram. Porém, José, na verdade, o pai de José, Israel, ele guardava este negócio no seu coração. Israel ele poderia ter tido um comportamento parecido com os dos irmãos de José. Ele poderia ter falado, olha, eu sou teu pai, como que eu vou me prostrar diante de ti? Está doido, José? Então, a postura de Israel, ou seja, Jacó, poderia ter sido uma postura totalmente diferente. Talvez por aquilo que Jacó, no caso Israel, já com o nome ele transformado, talvez Jacó, ou seja, Israel, já tivesse tido experiências o suficiente para entender que aquilo que José via, sonhava, não eram sonhos da cabeça de José, mas eram sonhos de Deus. Por isso, Israel, ou seja, Jacó, ele discerne, ele começa a discernir de que aquilo que se passava na vida de José pertencia ao Senhor, era do Senhor, não brotava do coração de José. Então inicia a mensagem para nós. A mensagem que nós tiramos para as nossas vidas através desse texto é que Deus ele tem algo para as nossas vidas. Na maioria das vezes nós não sabemos aquilo que Deus quer para nós.
Porém, se formos sensíveis, assim como José foi sensível, nós vamos obter de Deus a direção que Ele quer que nós sigamos em nossas vidas. A segunda coisa de José é que logo depois desse texto, diz a Bíblia ali que José ele havia de ser enviado até os seus irmãos, e a palavra dele foi assim, ó, eis-me aqui. José ele poderia ter querido ficar ali próximo aos pais, poderia ter querido ficar nas suas atividades como o filho mais novo, sem grandes responsabilidades, mas a postura de José foi de eis-me aqui. Quando os irmãos já tinham ido, ele foi após. Ou seja, assumindo uma responsabilidade de encontrar os seus irmãos, uma responsabilidade de chegar lá e talvez não encontrar, então ele estaria ali, talvez ali numa noite escura, fria, distante de seus pais, distante de seus irmãos, mas era um homem que assumia responsabilidades. E todo homem de Deus, uma mulher de Deus, assume responsabilidades. E eu não digo responsabilidades ministeriais, não. Eu digo responsabilidades no lar. Responsabilidades de ser um servo varão de Deus, de ser uma serva varoa de Deus. Responsabilidade na criação dos filhos. A responsabilidade de não culpar ao cônjuge, ao marido, ou o marido não culpar a esposa, quando o casamento ele não vai talvez bem por algum sentido, mas a responsabilidade de chamar a família para se consagrarem perante o Senhor. A responsabilidade de, no trabalho ou perante os vizinhos, ter um proceder conforme de um servo de Deus. Então, José não era um homem apenas sonhador, né? Um homem que talvez sonhou, brotava do coração dele e isso ia até a sua mente, ele começava a enxergar coisas, mas José era um homem também de atitudes, um homem que era usado, já tendo ali sinais de Deus, e também um homem usado no trabalho, já usado e ousado para desfrutar dos mistérios de Deus. Isso só foi o início da vida de José. José depois ele jogaram no buraco pelos seus irmãos, traído, foi vendido, levado como escravo, depois foi seduzido pela esposa de Potifar, não aceitando a sedução, ela mente e ele vai preso injustamente, e na prisão injusto pede para que fosse lembrado, para que saísse daquela prisão, e novamente mais uma injustiça acontece, ele não é lembrado na prisão, até que novamente, pela questão de conseguir ter uma revelação de sonho, ele é retirado da prisão e começa a se destacar mais uma vez no governo egípcio, até que num dos sonhos ele entende a questão das vacas, das espigas gordas e espigas magras. Ele entende que seriam 7 anos gordos no Egito, de grande abundância, e depois viriam 7 anos de destruição, de falta de alimento no Egito. Então, naqueles 7 anos de abundância, Israel, no caso o Egito guarda mantimento e se torna um dos governos mais ricos. Ele se torna um dos maiorais naquele governo egípcio. E em todo esse trajeto que eu falei, desde agora como um menino sonhador até o governo egípcio, a palavra deixa claro que em tudo o Senhor era com ele. Nos momentos difíceis o Senhor era com ele, nos momentos de alegria, nos momentos em que ele podia ali descansar no Senhor, nos momentos de batalha, nos momentos de sabedoria, nos momentos de oração, em tudo o Senhor ele era com José. Ele era com José, enxergou no José um homem que era ali temente ao Senhor, um homem que realizaria a obra de Deus e não se moldaria, mesmo sendo governador egípcio, não se moldaria aos moldes do Egito. E aí vem a terceira característica de José, é que independente do ambiente em que ele esteja ou que ele estivesse,
ele continuava sendo José, ele continuava sendo um servo de Deus. E essa é a característica que mais chama a atenção, uma das mais que chama a atenção de Deus, é que independente de onde você esteja, se ali você proceder como um servo de Deus, ele vai te honrar. Ele não garante que você vai passar por facilidades. José foi vendido, José foi traído, José foi esquecido na prisão. A certeza não é a certeza da vitória. A vitória não é apenas o final, mas a vitória é que no meio do percurso que é duro, que é difícil, as batidas, as pancadas da vida, em todo esse trajeto, o Senhor ele vai estar conosco para nos consolar. Assim como esteve com José, ele também pode estar comigo e contigo. Deus abençoe sua vida.